Bom, eu vou primeiro passar alguns recados, né? O primeiro é o seguinte: se alguém pedir para vocês se a reunião já começou, se ainda pode entrar sim, que a Mirna vai permitindo a entrada na reunião sem problema, tá bom? A segunda coisa é, durante a minha fala, assim, eu preparei um roteiro para a gente poder conversar e explanar, mas durante a minha fala, vocês têm duas opções. Vocês podem abrir o microfone e perguntar ou comentar alguma coisa, ou vocês podem também escrever, tá colocando no chat, porque eu pedi também para a Mirna para ela estar me assessorando nesse sentido. Então, à medida que vocês forem escrevendo alguma dúvida, alguma colocação, a Mirna vai também estar fazendo essas intervenções na minha fala, para que a gente possa aí estar compartilhando, ok? Então, esses são os recados. Eu peço que todos deixem o microfone desligado para que todos possam me ouvir bem. Mas, como eu disse, cada vez que vocês quiserem falar, quiserem se manifestar, é só abrir o microfone ou escrever no chat, tá bom? Eu vou iniciar a nossa formação com um vídeo. A gente chama de vídeo deleite. Para que nos leve, já inicie, né, a condução do nosso pensamento, da nossa intenção no dia de hoje. Estou compartilhando a tela aqui. Todos veem a tela? A minha tela compartilhada? Sim, ainda não aparece o vídeo, mas já vemos a tela compartilhada. Ok. Eu tinha deixado ele aberto aqui. Esse vídeo é um curta-metragem que está no YouTube, disponível, e ele é muito interessante porque nos chama a atenção para pensarmos o momento em que estamos vivendo também. Então, vamos lá, depois a gente comenta. Tá sem som. Só um pouquinho. Ele é um vídeo apenas ilustrativo, né? Assim, ele não vai falar nada, tá bom? Mas eu vou voltar aqui, vou colocar o meu, e aí a gente ouve a musiquinha de fundo também. O Meet tem esse problema do som na hora de reproduzir o vídeo, mas vamos lá.
Certo, o vídeo era esse. E aí, gostaram? Bom, vamos pensar um pouquinho nesse vídeo, olhando para nós cristãos, porque muitas leituras podem ser feitas, né, desse vídeo. Mas a leitura que a gente faz ali como cristão é que o mundo, ele está todo assim. Ele é assim, malvado, e as pessoas, elas racham, elas machucam, elas ferem umas às outras o tempo todo. Nós, enquanto seres humanos, nós não conseguimos ser bons, nós não conseguimos ajudar, nós não conseguimos reconhecer a importância, a força, a bondade, as capacidades do outro. Mas à medida que nós recebemos do nosso Deus um novo coração, assim como a menininha recebeu um novo coração naquela caixinha de presente, e nós também o recebemos quando todas as vezes que nós nos arrependemos dos nossos pecados e também, primeiramente, quando recebemos no batismo a fé em Cristo Jesus, nós estamos aptos a espalhar esse amor de Jesus. E assim, munidos do que é o maior e mais importante no mundo, que é o amor de Cristo, a nossa missão é também levar esse amor a outras pessoas, independente do que essas outras pessoas tenham nos feito. A menininha, ela leva o amor, o carinho, ela leva a cura através do amor para as pessoas que a feriram inicialmente. E nesse sentido, a gente também trabalha outra questão muito importante no cristianismo, o perdão. Então, gostaria de iniciar esse momento trazendo essa reflexão de que todos nós cristãos já recebemos um novo coração do Pai. E esse coração, ele deve transbordar amor, ele deve transbordar bondade. E nessa missão de transbordar, de levar o amor de Deus a outras pessoas, nós podemos, dessa forma, curar também outras pessoas, outras almas, e levar essas pessoas a Cristo. Então, cada um de nós, assim como a gente já falava no início, nós temos uma missão muito importante nas mãos de Deus, que é a missão de levar a palavra desse mesmo Deus bondoso, desse Deus amoroso. Vocês estão aqui hoje porque atenderam ao chamado deste convite aí. Departamento de Escola Bíblica do Distrito de Mato Grosso do Sul. E de uma maneira muito alegre, nós recebemos nossos queridos de outros estados também. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. O tema que nós escolhemos para esse encontro é Escola Bíblica Dominical em Tempos de Pandemia, Impacto e Possíveis Estratégias. Eu até melhorei aqui no meu slide, não impacto, mas impactos, né? Porque a pandemia, ela se instaurou a partir de fevereiro do ano passado, de 2020, em todo o nosso Brasil. E passado um ano de pandemia, muitos impactos, eles podem ser vistos, eles podem ser notados. E muitas pessoas estão feridas, rachadas. Muitas pessoas estão necessitando do amor de Jesus, do amor de Deus, que nós o temos. Então, a intenção hoje não é trazer para vocês todas as soluções, todos os caminhos possíveis, né, para se trabalhar com as crianças, mas é pensar sobre esse momento em que nós já estamos vivendo há mais de um ano, e também pensar em estratégias de como nós podemos trabalhar e de como nós podemos
abraçar os nossos queridos e principalmente as nossas crianças nesse momento de pandemia. Eu brevemente vou me apresentar, porque não são todos que me conhecem. Meu nome é Thaís, eu fui eleita, né, no distrito como a comissão de escola bíblica, mas eu não, graças a Deus, eu não trabalho sozinha, tenho muitas pessoas que estão junto comigo, a Mirna, o pastor Ivan, o pastor Rudinei, que tem me ajudado bastante também, a tia Marta de Dourados, a Martinha, a gente sempre troca figurinhas, isso é muito gostoso, porque a gente não está sozinha no trabalho, apesar de encabeçar, a gente não está sozinho. Bom, meu nome é Thaís, eu sou pedagoga, aliás, hoje é dia do pedagogo, parabéns a todos os pedagogos. Eu sou pedagoga, formada pela Universidade Federal, já há algum tempo, né? Trabalho na rede municipal aqui em Campo Grande já há 12 anos, e tenho uma experiência aqui na nossa cidade como coordenadora pedagógica de uma escola de educação infantil. Então, essa experiência como coordenadora, ela já vem acontecendo há 10 anos. Eu já trabalhei, já atuei na sala de aula desde os meus 16 anos como assistente, depois como professora de turma, e aí em 2011 eu assumi esse desafio da coordenação pedagógica. E mexida pelo que Deus nos leva a pensar, dos dons que Ele nos dá, o que nós dedicamos ao trabalho do reino de Deus, daqueles dons que Deus nos dá. E nesse sentido, então, a gente se dispõe a estar à frente do trabalho com a Comissão de Escola Bíblica no distrito. Mas a gente sabe que nós somos muito falhos, então, desde já eu peço perdão a Deus, peço perdão às pessoas, porque às vezes a gente quer fazer mais coisa, mas a gente não encontra formas de fazer. No entanto, estou muito feliz que esse momento acontece hoje. Bom, o nosso lema aqui no distrito, que está até no nosso estandarte, né? Que nós temos esse estandartezinho aqui, pequenininho aqui no cantinho. O nosso lema é: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É um versículo que está lá em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6. E aí eu completei aqui, inclusive em tempos de pandemia. Então, ensinar a criança no caminho que ele deve andar não é exclusivo para quando a gente tiver a normalidade das nossas vidas. Mas ensinar a criança inclusive, em tempos de pandemia. Mas, Thaís, de quem é a responsabilidade de ensinar essa criança? As crianças estão dentro de casa, elas foram tiradas aí do convívio na escola, elas foram tiradas do convívio na igreja, muitas vezes do convívio familiar, né, com primos, com avós. Mas e de quem é essa responsabilidade de ensinar a criança no caminho que ela deve andar? Essa responsabilidade inicialmente é da família, sempre foi, mesmo em tempos não pandêmicos. A primeira responsabilidade de ensinar a criança onde ela deve andar, ensinar a criança a palavra de Deus, sempre foi primeiramente da família. Deus deu a criança àquela família, para que aquela família, aqueles pais, a orientem por onde devem andar. Mas também é responsabilidade da igreja. Porque a família é uma instituição, e a primeira instituição, a mais importante. Mas a igreja, ela também precisa estar aberta para dar esse suporte, inclusive para a família.
Como nós todos sabemos, a nossa sociedade, ela está sofrendo por muitos problemas. E um dos grandes problemas que a sociedade atual vive é justamente a desestruturação familiar. Pais que brigam, pais que se separam, pais que muitas vezes vivem anos sem briga, mas também sem troca de amor, sem troca de carinho, sem a visão da responsabilidade com as crianças. E nós, enquanto igreja, devemos muito a essas famílias e a essas crianças. Porque nós, enquanto igreja, precisamos olhar para essas famílias e tentar ajudar, auxiliar essas famílias no caminho também de como se deve ensinar essa criança. Eu comparo isso muito à questão da escola regular. Não há uma separação entre família e escola. Precisa haver uma harmonia para que se fale uma mesma linguagem e se caminhe no mesmo rumo. A mesma coisa deve acontecer com a igreja. Aliás, deve até acontecer mais com a igreja. Não naquele sentido da família jogar para a igreja, mas essas historinhas da Bíblia, a minha criança tem que aprender lá na igreja, não sou eu que devo ensinar. Ou a igreja dizer, mas a devoção diária é a família que tem que fazer, eu não vou me responsabilizar em relação a isso. A questão não é ficar um jogando em cima do outro essa responsabilidade, mas a questão é a família e a igreja assumir essa responsabilidade juntos. E quando nós nos colocamos como professores de escola bíblica, nós nos dispomos a olhar para essas crianças, a olhar para essas famílias, no propósito de auxiliá-las, sim, no caminho em que elas devem andar. E essa tarefa, assim como cada um de vocês sabe, não é uma tarefa fácil. Especialmente nesse tempo que a gente vive, que é o tempo de pandemia. Alguns impactos que nós podemos já vislumbrar desse momento pandêmico, desse momento mundial, é o aumento de pessoas depressivas, muitas mortes, luto, as igrejas vazias, medo. Existem muitas pessoas que estão vivendo com muito medo. E muitas vezes o esfriamento da fé. As igrejas, de algum modo, elas já estão retornando os seus cultos. Elas já estão de portas abertas, mesmo que com todas as medidas sanitárias. Mas por que a gente continua vendo os bancos vazios, as igrejas vazias? Todos esses impactos que aconteceram na pandemia, aconteceram na sua e na minha vida também. Cada um de nós lidamos com essas situações de maneiras diferentes. Mas nós temos um Deus que cuida de cada um de nós e que nos ajuda em cada uma das nossas necessidades. Por isso, eu gostaria de virar essa página e trazer impactos da pandemia como uma possibilidade, como uma oportunidade. Nós podemos olhar para a pandemia e sentir medo, e sentir tristeza, e sentir dor, sentir solidão, mas nós podemos olhar para a pandemia e ver nela grandes oportunidades que nós tivemos. E uma delas é estar em família, estar em casa com os nossos filhos, com os nossos queridos, e as crianças com seus pais, né? Essa é uma grande oportunidade, porque o mundo, ele vem numa loucura frenética, onde as crianças têm muitas atividades diárias, onde os pais têm muitas tarefas, e um se afasta do outro,
E a educação da criança vai ficando cada vez mais terceirizada. E a pandemia trouxe essa oportunidade. Uma oportunidade que nem todas as famílias têm gostado, porque eles estão se vendo numa condição de educador. Educador não apenas educador das letras, das matérias, das disciplinas, mas educador dos valores, dos limites, das virtudes. E isso tudo é muito difícil. Quem é professor, atua em sala de aula, atua na escola bíblica dominical, conhece bem essa realidade. Como é difícil quando a criança não vem de casa com aquela questão do respeito, vamos respeitar, o professor vai falar, obedece. Como é difícil quando a gente não tem essa parceria. Mas a gente tem, então, essa oportunidade que a pandemia nos trouxe. Outra grande oportunidade que a pandemia nos trouxe foi de conhecer e explorar ainda mais, ou cada vez mais, as tecnologias. A Igreja Luterana, de uma maneira muito particular, se viu num boom tecnológico que talvez nós levássemos, né, um século para poder conseguir desenvolver o que a gente conseguiu desenvolver nesse um ano aí. Ainda não temos uma rede de televisão para passar para o Brasil inteiro, ainda não temos grandes estruturas, mas nós temos muitas atividades, muitas ações que mostram esse movimento de oportunidade, de ser visto, de ser assistido, de que a palavra de Deus seja levada a tantas outras pessoas. Como, por exemplo, essa oportunidade que nós temos hoje de estarmos reunidos em uma sala virtual, cada um na sua casa, alguns comendo agora, outros sentados no sofá, outros tomando chimarrão, mas todos nós estamos focados numa mesma intenção. Isso é uma oportunidade que a pandemia nos trouxe, né? Eu não sei se vocês, mas eu nunca havia participado de uma reunião online, virtual, antes da pandemia. E agora, com a pandemia, isso tem se tornado cada vez mais recorrente. E a gente sabe que depois da pandemia, muitas coisas que a gente aprendeu, elas não vão passar. Elas serão incorporadas na nossa vida e também na igreja. Alguém quer falar? Posso continuar? Mas e aí, Thaís? E agora? Né? As igrejas precisaram parar suas atividades. A escolinha parou, todas as escolas pararam, escolas regulares, estão trabalhando de maneira remota, as escolinhas bíblicas também pararam, não pode ter a aglomeração. As escolas privadas aqui no Mato Grosso do Sul já estão voltando já desde o começo do ano, até aqui em Campo Grande, até no final do ano passado, as escolas particulares já estão nesse movimento de voltar ao atendimento, mas não é igual ao que era antes da pandemia. Nós temos novas preocupações, nós precisamos olhar para esse retorno de uma forma diferente do que era antes. E nós não podemos passar por esta pandemia sem experimentar o que a tecnologia tem para nos oferecer, né? Porque senão nós vamos continuar patinando ao invés de evoluir. Então, muitas coisas se têm feito através da tecnologia. Os nossos pastores, eles têm se desdobrado para conseguir transmitir cultos,
hoje a gente comentou, né, para gravar em suas casas a devoção diária, como a gente acabou de comentar do pastor Paulino, o que antigamente precisava ser feito lá na rádio, num estúdio, uma coisa, né, toda estruturada. Não era assim, pegar o celular e gravar a devoção do dia. E a tecnologia, ela tem ofertado muito nesse sentido, porque tem muita coisa que dá para fazer, mesmo com poucos recursos. O aparelho de celular hoje, juntamente com a internet, é um grande recurso, né? É uma grande tecnologia. E nós vimos isso aqui no distrito, os cultos, eles começaram a ser transmitidos assim, com uma internet, um celular e jogado na rede para que as pessoas participassem e assistissem aquele culto. Graças a Deus, a partir daí, muitas igrejas também já têm conseguido investir em tecnologias melhores, né? Com transmissões melhores, com melhores câmeras, com melhores aparelhagens. Mas começou ali com aquele celular. E a igreja que ainda não conseguiu adquirir novos aparelhos e tudo mais, ainda pode se utilizar desse celular, dessa forma simples, para poder fazer essa transmissão. Devagar, a gente tem que ir tentando uma coisa de cada vez, porque a tecnologia não fez parte das nossas vidas até bem pouco tempo atrás. Mas hoje não tem como falar de igreja, de ensino infantil, sem falar dessa parte remota. Porque as escolas estão voltando, mas o ensino híbrido, ele ainda vai acontecer por um tempo. O que é um ensino híbrido? É parte presencial e parte ainda domiciliar em casa, através dos recursos de suportes, né, que as crianças possam ter. Nossa, Thaís, mas eu não sei mexer no celular nem para mexer no Facebook. Eu não sei olhar no celular, não consigo nem mandar uma foto. Eu não consigo gravar um vídeo. Calma, devagar. Uma coisa de cada vez. Nós vamos chegar lá. Deus não escolhe quem já é capacitado. Ele capacita quem ele escolhe. E eu tenho plena certeza de que quando nós nos dispomos ao trabalho, ele também coloca pessoas para nos ensinarem, pessoas para nos ajudarem. E assim como os pastores se viram nessa necessidade de transmitir o culto com as igrejas vazias, nós também sentimos falta, sentimos necessidade de chegar perto das nossas crianças, porque as crianças cristãs estão soltas, estão por aí, a gente muitas vezes não sabe onde elas andam, não sabe o que elas têm visto em relação ao ensino bíblico, e a gente precisa chegar lá. Então, vamos devagar, uma coisa de cada vez. Hoje nós vamos pensar em algumas estratégias, possíveis estratégias para a gente ir passando por esses obstáculos. Eles vão acabar? Não. Cada vez que a gente pular um obstáculo, outro vai surgir na nossa frente, e outro, mas a gente precisa estar empenhado para ultrapassar esses obstáculos. Não há uma única fórmula, de jeito nenhum. Não existe um guia único e pronto para dizer, na pandemia a melhor opção foi essa. Não. Nós vamos precisar fazer tentativas tentei de um jeito, não deu certo, tentei do outro jeito, não gostei muito, tentei desse jeito aqui, parece que aqui eu atingi melhor. Então, não há um único jeito, nós vamos precisar lançar mão de muitas ideias, muitas formas, muitos jeitos de agir e trabalhar. A gente não pode ter medo de tentar. O medo não pode nos paralisar.
Eu comecei o ano com o meu grupo de professores na escola com a seguinte frase: coragem não é a ausência do medo, mas coragem é a capacidade de enfrentar os medos. E é isso, a gente tem medo, nós temos vergonha, nós temos medo de falar alguma coisa errada, de mandar alguma coisa que não esteja do agrado ou que não fique bonito, mas a gente não pode ter medo de tentar. E também não podemos deixar de pedir ajuda. Peça ajuda para os seus pastores, para as pessoas que estão mais próximas, às vezes até para as crianças a gente pode pedir ajuda. Né? E vamos compartilhar, não vamos guardar só para a gente as nossas experiências, porque às vezes o que eu já vivi pode ajudar outra pessoa que ainda não pensou naquilo ali, né? E essa é a grande intenção desse nosso encontro, compartilhar ideias. A primeira dica que eu trago é o contato. Mas como fazer contato? Então, de uma maneira bem didática, a gente poderia fazer uma lista de quais são as crianças da nossa escolinha. Depois que a gente tiver essa lista, a gente pode fazer uma ligação ou uma mensagem informativa para os pais. Olha, pai, aqui a professora Thaís, da Escola Bíblica da Igreja Luterana de Jandaia, e nós estamos entrando em contato porque nós estamos preocupados com o fulano de tal. A gente gostaria de saber como que ele está, se ele está bem, se ele está passando por alguma dificuldade. À medida que as crianças que os pais dão essa devolutiva para vocês, vocês podem, então, enviar uma mensagem para a própria criança, dizendo: oi, criança, está tudo bem com você? A professora está com saudade das nossas escolinhas, do tempo que a gente podia se reunir, de cantar, de ouvir histórias, de fazer atividades. O que eu quero com essa ligação? Gente, o contato mostra para outra pessoa que alguém se importa com ela. E isso é um grande ponto de partida. Mostrar para as crianças que Jesus as ama. E também a igreja, que a igreja tem saudade. Dizer para ela o quanto ela é importante para o reino de Deus e abraçá-la de longe. Ah, Thaís, algumas igrejas já voltaram à escolinha, já estão tendo algum movimento de escolinha, mas as crianças não aparecem. Será que eu posso fazer uso desse contato também? Claro! Podemos sim, porque essa manifestação de amor de Jesus e da igreja, ela pode acontecer e deve acontecer em todos os momentos. Vejam como antes ligar para uma pessoa era algo muito, muito sério, algo muito... Hoje não. Hoje pelo WhatsApp a gente troca mensagem, a gente manda uma figurinha de carinho, a gente manda uma mensagem de áudio e está próximo do outro, mesmo estando longe. Depois de fazer o contato com essas famílias e essas crianças, é preciso criar um vínculo. Porque só fazer o contato, aí ele vai depender de um próximo contato, de um outro contato e um terceiro contato, e às vezes a gente vai se desgastando, porque a gente também tem outras coisas para fazer. Então, a nossa sugestão é criar um vínculo, uma rede, apresentar daí para os pais uma proposta. Uma proposta, olha, pai, a gente está pensando em dar continuidade com as atividades, as aulas dominicais, de maneira remota também, de maneira híbrida ou só de maneira remota, né? De uma forma que a gente possa atingir ainda mais as crianças e as famílias. E através do feedback desses pais, dessas famílias, a gente saber qual instrumento se encaixa melhor para o nosso grupo, seja o WhatsApp, seja Instagram, Facebook, Classroom, YouTube,
ou outros que possam acontecer, ou, por exemplo, encontros como esse de reunião pelo Meet, que não tem segredo nenhum para acontecer, né? É algo público, tá na internet, mas precisa de internet, Thaís. Então, como que eu posso fazer onde eu não tenho internet? Eu também posso criar esse engajamento. Muitos lugares estão utilizando de cadernos de atividades que são levadas às crianças, elas têm um prazo para fazer esses cadernos e são devolvidos. Mas a gente tem visto que os pais, eles têm mostrado essa deficiência que eles têm de ensinar as crianças. Por isso, o professor, ele nunca vai ser inútil, sabe? Ele nunca vai ser inútil, porque o professor, ele tem a forma de chegar, a forma de levar até as crianças esse conhecimento, essas propostas. Eu lembro que quando começou a pandemia, apareceu no Facebook um menininho que gravou um áudio para a professora, e a professora, ele falava assim, professora, ele até tinha um sotaque sulista, e o menininho falava, professora, eu tenho muita saudade de ti, porque a minha mãe, ela não tem as manias de ensinar. Ela trabalha no restaurante, então ela tem a mania de cozinhar, ela cozinha muito bem, mas ela não tem as manias de ensinar. Ela não sabe fazer igual você. E assim é. Então, o WhatsApp, Instagram, Facebook, Classroom, os vídeos, as coisas que a gente vai preparar, vai levar até as crianças essa mensagem. E a gente tem essa incumbência ainda maior, que é a mensagem de Deus, né? Porque trabalhar com as crianças é levar até elas a mensagem de Deus. Levar para os pais esse recado introdutório, dizendo para eles o que vai acontecer ali naquele grupo, chamando para eles, chamando deles a atenção de que o grupo ele precisa ser utilizado para aquele devido fim. A gente sabe que nesse tempo a gente está cheio de grupo de WhatsApp, a gente às vezes nem quer entrar num novo grupo. Mas quando o grupo é organizado, ele trabalha de maneira adequada e focada, não se torna inadequado, né? Não se torna ruim. Pelo contrário, ele pode ajudar, ele pode aproximar. E aí, esse recado, essa conversa franca com as famílias, ela também pode acontecer. Ok? E quando a gente fizer esse grupo e algum pai for lá e colocar alguma coisa que não é legal, não tá certo, como que a gente faz? A gente vai lá no grupo e briga? Não. A gente vai lá no privado com aquele pai e fala, olha, pai, aquela postagem que você fez, assim, ela não condiz muito com o propósito do grupo. Eu entendi que o senhor quer ajudar, que o senhor quer fazer isso, quer fazer aquilo. E aí você se põe à disposição de ajudar esse pai na intenção dele. Mas tenta conversar com ele sempre no privado, não chamando a atenção dessa família no coletivo. Então, engajamento é o quê? É conseguir que esse grupo aceite o compromisso de levar a palavra de Deus, tendo todos o mesmo objetivo, né? Porque se você se apresentar para o pai dizendo, olha, pai, você vai ter um trabalho, mais uma atividade para fazer com a sua criança, mais isso, mais aquilo, ele vai falar, não, eu já estou cheio de coisa para fazer, eu não quero mais serviço para mim, não. Mas se você apresentar, olha, estamos com saudade, estamos preocupados com a educação espiritual da sua criança, a gente quer chegar até ela, você pode ser esse canal? A gente pode aí conseguir esse aceite, esse compromisso, né, de levar a palavra de Deus. Eu digo, gente, que às vezes o pai até quer, mas ele não sabe fazer, né? Então, por isso que o professor nunca vai ser dispensável. Nós somos indispensáveis. E a dica 3, que daí talvez é a que a gente mais anseia, são as estratégias de ação.
Ok, agora eu tenho um grupo, ou eu tenho uma página no Face, o que que eu vou fazer lá, como que eu vou fazer, como que eu vou estruturar as minhas aulas, a minha intervenção com as crianças. A estrutura da escolinha, ela não muda, porque se vocês observarem os cultos, eles mantêm liturgia, mantêm a oração, o louvor, mantêm a mensagem. Alguns pastores fazem com a câmera mais próxima, outros pastores deixam a câmera lá longe, mas a essência não muda. Então, a nossa essência, ela também não vai mudar. É louvor, oração, história e atividade. É isso. Ah, eu queria tanto fazer uma coisa para as minhas crianças, mas eu não sei o quê. Louvor, oração, história e proposta de atividade. Mas não é mais como era antes. Agora eu vou usar um recurso, eu vou usar de uma outra estratégia que antes eu não utilizava. E como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Se eu for fazer um vídeo, né, de louvor, eu não posso me estender muito com esses louvores, porque a gente também tem nas crianças um tempo limitado de atenção. Nem nós adultos, muitas vezes, e eu falo por mim mesma, eu tenho dificuldade de assistir vídeos muito compridos. A não ser que o vídeo seja muito bom, a gente logo desliga, logo passa. Porque a nossa vida está assim, entupida de vídeos, de coisas que a mídia nos traz. Então, nós precisamos ser muito objetivos. O louvor, eu quero colocar essa intenção. Então, é essa que eu vou trazer. Hoje eu vou cantar uma música, uma música que eu vou levar. A história, a gente também não pode se estender muito, né? A gente tem que pensar ali de 5 a 8 minutos, de repente fracionar a história, mas também tentar não fracionar demais, porque senão também são muitos vídeos que a criança tem que assistir, às vezes ela perde um e já não entende o outro. Então, tentar condensar a história é importante também. A história precisa ser clara, precisa estar de acordo com a Bíblia. A história, ela precisa, a estrutura, os recursos que eu vou usar, eles não precisam, por exemplo, algumas pessoas colocam cenário atrás, e aí coloca luz, balão e um monte de cor, e aí quando vem com a história é o menos importante. E não é. A história, o que você vai levar é a mensagem de Deus. Você utilizar um recurso, um fantoche, né, que seja, você pegar algum recurso, você, era uma menininha, pegar uma boneca ou algo que você tenha na mão para ilustrar, é suficiente, não precisa você fazer um montão de coisa, porque até esse montão de coisa pode tirar o foco seu e da criança. Então, a história, ela precisa ter também essa visão. E aí, a gente vai falando que a gente vai errando e aprendendo. Thaís, Oi. só comentar que, dependendo o grupo de crianças para quem a gente está pensando em preparar esse material, também faz com que esses recursos possam ser de um jeito, de outro jeito, e etc. Isso. Se são menores as crianças, se são maiores, né? Se são pré-adolescentes. E no caso de ser misturado, né? A gente tem que fazer esse meio, nem muito infantilizado e nem muito difícil compreensão. Então, nós temos que ter sempre em vista para quem realmente que a gente está preparando esse material. E as atividades, pessoal, assim como eu já falei para vocês, os pais, as famílias, as casas já estão sobrecarregadas de tarefa, de caderno, de coisa para as crianças fazerem. E então, assim, nesse momento,
o que é mais indicado são as atividades manuais e práticas. São coisas que elas podem colocar na vivência. Por exemplo, se eu falo sobre obediência, né? Então, que tal propor à criança mostrar aos pais que ela pode obedecer? Né? E aí compartilhar com o professor de escola bíblica e tudo mais. Se eu falo sobre a importância de me dispor, que tal eu colocar para ela um desafio dela naquela semana, todos os dias, ela ajudar com alguma coisa a mãe dela nas tarefas de casa, né? Tirar o lixo, guardar a louça, secar a louça. Ou outras coisas também podem acontecer, como, por exemplo, construções, né? Você contou a história da Arca de Noé, por exemplo. Ao invés de propor que eles desenhem, fazer um barquinho de papel de dobradura, por exemplo. Quando eu esse ano fiz alguns vídeos das histórias da Páscoa, quando eu contei a história do Domingo de Ramos, eu desafiei as crianças a colocarem o galinho lá na porta. Essa era a tarefa. Então, são coisas, e foi muito interessante que eu tive um feedback de uma criança que veio, eu nem sabia que ela tinha assistido o vídeo, e ela falou assim, olha, eu já fiz o meu desafio, o meu galinho já está lá no portão, mas eu queria saber se tem que ser de coqueiro ou pode ser qualquer galho de árvore. Então, veja como que eles interagem quando a coisa é prática. E para os pais também é muito mais fácil deles interagirem na coisa prática do que na coisa mais papel, assim, né? E hoje em dia nós temos também os recursos dos jogos online. É muito rebuscado, é muito difícil, Thaís. Olha, tem algumas coisas que são difíceis, mas se a gente tem uma ferramenta que é o YouTube, ele tem muitos tutoriais. Se eu quiser fazer um jogo e eu tiver disponibilidade de pesquisar, de ir atrás, eu vou conseguir fazer esse jogo de forma gratuita, de forma simples e voltada para o meu público. Então, existem formas, existem maneiras. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia aprender a fazer jogos online. Já tentei, já errei, já fiquei dias assistindo tutorial daqui, tutorial dali. Quando eu consegui executar aquele da roleta que eu coloquei lá no canal, eu fiquei e falei assim, ainda não é o que eu quero, mas foi onde eu consegui chegar. Então, Deus seja louvado por isso. Então, a gente vai crescendo também com as nossas tentativas. Ninguém aqui é expert, por exemplo, em edição de vídeo, para colocar história, louvor e etc. Mas também temos vários aplicativos no próprio celular que permitem a gente fazer coisas muito bacanas, muito legais. Então, assim, todas essas dicas, essas trocas, elas muitas vezes não são faladas. Parece que a pessoa tem que ter muito conhecimento para saber, para fazer. E eu vejo também pelos meus professores, gente, da escola, às vezes o professor vem e fala, eu não sei nem mexer no celular. E eu falo para eles, eu falo, gente, você não é obrigado a saber, mas não vamos usar isso como desculpa. Você quer aprender? Então vamos, um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma tentativa de cada vez. E a pessoa vai se desafiando, se superando, e é um prazer muito grande quando a gente dá conta de se superar, né? É como criar um filho, como os artesãos fazem uma peça de obra de arte e no final olha e fala, poxa, que bonito. Aí, 2 anos depois, ele olha aquela peça e fala assim, nossa, mas eu não era tão bonito assim. Mas porque a gente vai evoluindo, vai crescendo, né? Então, também existe muita coisa pronta na rede.
Então, histórias aí, vocês encontram muito para compartilhar com as crianças de vocês. Não tenho tempo para gravar história, não tenho tempo para... Não sei gravar história, não sei gravar o louvor. Eu posso usar da rede? Pode, você pode também usar. Só que sempre assista e analise previamente o material que você vai encaminhar. Nunca encaminhe um material que você não olhou inteiro, por inteiro. Olhe tudo, todos os detalhes, detalhe se ele vai encaixar com a sua criança a idade, a proposta, detalhe teológico, porque a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. A doutrina cristã, ela é uma doutrina que preza muito pela pureza da pregação da palavra, e a gente precisa ter esse cuidado. Eu não sei fazer essa análise. Peça ajuda, né? E aí a gente vai... Eu acredito assim, os pastores têm muitas coisas para fazer, mas eles não vão nos negar ajuda quando a gente tiver dúvida, nesse sentido também. Inclusive, Thaís, o pastor Rudinei levantou a mão. Pode falar. Então, isso que eu ia destacar, a questão do uso da rede, né? Acho que a internet é uma grande bênção no sentido de nos proporcionar uma variedade muito grande de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, existe um risco muito grande também, né? Então, nós temos que ter esse cuidado com relação ao que nós vamos apresentar. Nesse tempo de pandemia, a gente tem acompanhado muitas aulas online, né? De escola bíblica, né? Trabalhos muito bonitos, e muitas vezes uma intenção muito bonita por detrás, mas às vezes conteúdos que, do ponto de vista bíblicos, e especialmente da nossa doutrina, questionáveis. Então, quando você diz que os pastores são atarefados, né, a grande tarefa do pastor é cuidar do seu rebanho. Então, acho que os professores de escola bíblica devem contar com seus pastores, especialmente no sentido de avaliação de material, de dúvidas, de repassar, né? Vou passar um vídeo, pastor, dá uma olhada, isso aí, uma música, né? Porque, às vezes, pequenos detalhes podem fazer grande diferença no que diz respeito à doutrina, a isso que nós falamos, né? Do prezar pela palavra. Então, é um grande recurso, mas precisa ter esse zelo aí, esse cuidado. Obrigada, pastor Dinei. É isso mesmo. Então, assim, até quando eu conversei essa semana com o pastor Laudemar, ele confessou assim, eu até quero ajudar, mas às vezes eu não sei muito bem como ajudar as professoras de escola bíblica no sentido da aula. E é isso, cada um também tem conhecimentos, assim, específicos diferentes, mas com certeza, se nós prepararmos um material e levarmos até o nosso pastor, olha, eu gostaria que o senhor desse uma olhadinha, ver se está tudo certo, se está tudo no lugar, né? Ele não vai se negar a fazer isso. E outra coisa, professores de escola bíblica precisam estudar. Para a gente poder contar uma história, a gente tem que estudar a história. Para a gente poder aplicar essa história, nós precisamos também estar ligados com as coisas da nossa igreja. Às vezes o professor quer ser professor de escola bíblica, mas ele não vai aos cultos. Às vezes o professor quer ser professor de escola bíblica, mas ele não acompanha os estudos. Cada estudo, cada culto, cada coisa que a gente lê, aprende, ele vai compondo esse professor de conhecimentos e de suporte, de bagagem para poder ensinar para as crianças. A gente vai se sentindo mais suficiente para fazer essa tarefa, né? Então, o professor lá do ensino regular, ele não decide, vou ser professor e vai para a sala de aula. Não, ele estuda. E todo dia ele tem que estudar, porque ele nunca vai saber tudo. Igualmente o professor de escola bíblica. Então, a nossa consagração com a palavra, com a igreja, com Deus, ela precisa estar muito ativa para que a gente possa também dar conta dessa outra parte, que essas novidades aí da aula e tudo mais. Então, é fundamental isso daí. E um novo... Aí, pois não. Pastor Rudinei pediu a palavra de novo. Pois não.
Não, ele disse que não, é que ele está com a mãozinha levantada. Ah, desculpa, eu estou me acostumando com esse recurso. Desculpa. Bom, então vamos seguir. E um novo item, gente, que é muito bacana, é o de compartilhar as devolutivas das famílias e das crianças. Porque é muito legal quando a gente tem outras pessoas que veem o que a gente faz. Não é legal? Por isso que as redes sociais fazem tanto sucesso. Ah, eu fui passear. Guardei aquela lembrança e tal, puxa, mas eu queria compartilhar o que eu fiz, né? Vou tirar uma foto, vou mostrar para outras pessoas também como que é bonito esse lugar, e a gente tem isso muito vivo nos nossos dias de hoje. Então, a gente também poderia criar esse novo item de compartilhar essas devolutivas das famílias. Como? A gente pode fazer isso através de vídeo, a gente pode fazer isso através de postagens, só que a gente, se for utilizar a imagem das crianças e dos pais, é bom que haja um consenso no compartilhamento dessas imagens, né? Então, isso você pode fazer já lá naquele começo, naquele contato, você pode já prever e conversar com as famílias sobre esse compartilhamento aí das atividades e tudo mais. Bom, e aí eu busquei também algumas experiências que eu fui também achando na internet, que eu também vivenciei aqui em Campo Grande, outras também que Pois não. A Rose Laura levantou a mão. Pode falar, Rose. Thaís, quando você fala a questão de ter consentimento dos pais, da questão do uso de imagem, né? Uhum. Que nas escolas a gente usa, e até há uma sinalização da própria igreja, da própria IELB, para que a gente comece a tomar um pouco de cuidado com isso. Eu mesma aqui com as nossas crianças, eu já tenho coletado o documento, né, de autorização dos pais para uso de imagem das crianças, e a gente quer fazer isso de modo geral, até para uso depois, posterior pandemia, num culto que a gente vai transmitir, num culto especial onde tem a apresentação das crianças. Então, isso é um cuidado que a gente tem que começar a tomar agora com a pandemia, mas que vai ser algo que vai ser duradouro, né? Isso. Nas redes sociais, as nossas comunidades estão cada vez mais fazendo uso desses recursos, e o cuidado com o uso da imagem das crianças, né? Então, fica esse alerta, eu acho que é importante para todas as comunidades, né, irem se preparando e se organizando com isso. E é um detalhe, né, Rose? É uma coisa assim que às vezes a gente acha, mas é muito difícil. Não, é fazer um documento, é pedir uma ciência. Por exemplo, antes de começar a nossa reunião, vocês escreveram lá no chat, ciente, entendeu? Então, assim, é criar um mecanismo para essa permissão mesmo, para que não haja problemas futuros. Até, pois não. Né, a gente tem muitos casos de pais, às vezes, que se separam, né? E às vezes um pai autoriza, um pai leva à igreja e o outro às vezes não sabe. Então, para que a gente não corra riscos futuros, né? Então, Isso. a própria igreja tem recomendado isso, né? Então, fico alerta, eu acho que é importante para a gente ficar alerta e cuidar e poder ir se preparando para isso também. Isso mesmo. Obrigada, Rose. Quem chamou? Kátia. Pode falar. Sobre essa questão da imagem, às vezes o próprio professor, ele tem vergonha de fazer um vídeo para postar no grupo da escola dominical, que a gente tem um grupo aqui. Uhum. Aí alguns professores decidiram fazer só o áudio. Eles contam a historinha no áudio e fica incrível as histórias, entendeu? Uhum. Então, não as crianças, a questão da imagem, até o próprio professor, às vezes ele tem um dom, né? Ele domina bem, mas ele tem, eu não vou fazer um vídeo, eu tenho vergonha. Todo mundo faz, mas eu não vou fazer porque eu tenho vergonha. Então, faz o áudio, conta a sua historinha no áudio, canta um pedacinho, faz sua oração. E tem sido muito legal aqui no nosso grupinho. As meninas estão dando show. Isso, e eu acho que, Kátia, né?
Kátia, é uma boa forma de começar, mas eu acho que a gente precisa se desafiar a pôr também o nosso rostinho lá na tela. Sabe por quê? Porque as crianças, elas também gostam de ver o professor. Né? Assim como a gente quer ver a foto delas, as crianças também querem ver o professor. E assim, gente, não há... Assim como quando a gente faz formação sobre música, ai, mas eu não sei cantar, então eu nem canto muito com as minhas crianças. A criança, ela não liga, ela ama o professor do jeito que ele é, e se ele preparou com carinho, ele vai achar o professor lindo, né? Então, assim, o professor é o melhor cantor, o professor é o melhor artista. Então, a gente precisa também, eu sei que a questão da timidez, a gente vai se segurando, mas eu acredito que é um momento da gente também ir se soltando um pouco para isso, né? E a gente tem também recursos, Kátia, de contar a história, por exemplo, nos aplicativos no celular, onde a gente pode colocar imagens e aí gravar a história por cima, né? Fica muito legal também. Mas aí a gente tem que cuidar com o uso das imagens também, porque daí a gente também vai usar a imagem que pode ter direito autoral e tudo mais, então é outro cuidado. Então, assim, o gravar o áudio, ele aproxima muito mais do que o texto escrito. Isso a gente vê, às vezes o professor vai falar, mas a minha voz é feia, não vou gravar o áudio. Aí eu tô descabelado, não vou gravar o vídeo. Aí eu escrevo. Quem que vai ler? Né? Quem que vai ler? O pai vai abrir o WhatsApp, ler para a criança o que está ali. Gente, o nosso mundo, ele é mais prático. Ele não vai ler. O pai. E outra coisa, quando a criança é pequena, às vezes ela acha que quem está falando não é o professor que escreveu, é o próprio pai. Porque ele não ouviu a voz, ele não viu o rosto, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Mas são experiências muito positivas mesmo. Ouvir o professor, ver o professor, é incrível. As crianças amam. E aí tem outras ideias aqui de compartilhamento de experiência, né? Então, eu vi alguns desafios bíblicos, por exemplo, gincana bíblica, onde o professor colocava por semana um desafio. Podia ser, em vez de colocar histórias e atividades, porque não estava tendo muito envolvimento. Então, eles criaram essa forma de desafio bíblico, tipo uma gincana. Então, hoje, essa semana, o desafio era decorar o versículo tal. E aí a criança tinha que gravar um vídeo para devolver lá, né, no grupo, falando o versículo, ou não, tinha que ser vídeo, porque senão ele podia estar lendo. E aí, no final, eles deram um prêmio, uma premiação para a criança que conseguiu se destacar aí. Mas também premiaram todos que participaram, porque o mais importante não era ganhar, mas mais participar da coisa. E aí, quando eu ouço esse relato dessa experiência, a professora, inclusive é uma professora luterana, do interior do Paraná, que colocou isso aí no YouTube. Ela fala assim, a gente tentou outras coisas, mas a gente não estava satisfeito, então a gente pensou no desafio bíblico. E eu achei bem interessante. Então, dependendo em qual grau a gente está hoje na nossa comunidade, a gente pensa começar por aqui ou expandir para lá, porque são muitas realidades diferentes. Assim, não tem como a gente mensurar o que cada um está vivendo nesse momento. Né? Então, cada um pode aproveitar para a sua realidade e transformar para a sua realidade o que dá conta de fazer e tudo mais. Outra ideia, cante outra parte, não sei se é o que a Kátia compartilhou, mas uma ideia que tinha, por exemplo, a professora começava cantando a música, né? O sabão. Aí as crianças tinham que terminar de cantar por áudio ou por vídeo. A roleta da oração, né? Vocês viram lá no Facebook que eu compartilhei a roleta musical, que é
um recurso que vai girando, para na imagem, e aí tem que lembrar uma música com aquela imagem. Também pode ser feito roleta da oração ou envelope da oração, motivando as crianças a orarem uma pela outra, né? Ou por semana, ou por mês, para que haja essa questão da oração. Os jogos interativos, que eu já comentei com vocês, essas apresentações virtuais, né, que são de histórias, de imagens. Inclusive, a Rose está aqui, assim, quando começou o ano passado a pandemia, a Rose foi uma das primeiras, assim, que eu vi no Facebook, luterana, que começou a fazer essa tentativa de contação de histórias para as crianças. Claro que eu não tenho todo mundo, né? Mas a Rose me chamou a atenção porque ela teve esse cuidado. Então, foi contada toda a história da Páscoa em pequenos vídeos, em pequenas apresentações. Inclusive, eu compartilhei vários vídeos dela na nossa página também do Facebook. Então, a gente vai tentando, vai utilizando aquilo que a gente tem. Uma coisa que foi feita aqui na Missão Jandaia, e que foi muito incrível também, que na Páscoa desse ano, a gente estava de novo com as igrejas fechadas, a gente não tinha culto. E aí, nós falamos, poxa, mas e as crianças, como que vão ficar, né? Então, nós pensamos em fazer os pacotinhos para as crianças e ficamos pensando, mas como que a gente vai entregar? E se a gente esquecer de alguém? Aí surgiu a ideia. Nós marcamos um dia na frente da igreja e preparamos pacotinhos menores. E fizemos uma parada missionária, colocamos uns cones e paramos as pessoas que estavam passando para entregar um cartãozinho, um bombom, uma lembrancinha de Páscoa, desejar uma boa Páscoa, dizer para elas que Jesus os amava. Foram entregues mais de 150 lembrancinhas, com livretos da hora luterana, com mensagens bíblicas, com doce também, com amendoim cri-cri. Então, cada um ajudou de um jeito, e no canto, assim, embaixo da árvore, ainda ficou um grupo de 3, 4 pessoas cantando músicas da igreja, cantando e tocando. Foi muito gostoso. Então, são coisas que parecem, nossa, é muito difícil. Não é. A gente vai compartilhando ideias e vai atingindo mais pessoas. E outra ideia que eu achei legal também, isso eu vi lá em Dourados, ao final do culto, como está tendo culto, e as crianças, algumas estão indo para a igreja, mas não está tendo escolinha, as professoras, então, imprimiram a atividade, o desenho num lado, e do outro lado a história, para que ela fizesse em casa. Muito legal também a iniciativa, e acredito que a gente pode ir cada vez mais, assim, ampliando, né? E aí, agora, discutindo nas comunidades, quais possibilidades a gente pode encontrar. Gente, essas atividades até agora, eu fui tirando ideias do canal Cada Encontro Eu Conto um Conto, da Michelle Schlemper. Ela tem um canal muito legal, com histórias bíblicas, histórias clássicas e histórias surdas, né? E também faz essas algumas mini palestras sobre o Ministério Infantil. Foi muito interessante eu conhecer esse canal, então também estou dando o devido crédito da onde eu estou tirando. Certo, Thaís, mas e a pandemia vai passar e aí todo esse material vai ser jogado fora? Não. O nosso mundo vai continuar sendo cada vez mais tecnológico e a gente não precisa parar de utilizar essa tecnologia. A gente pode só adaptar, né? Como eu disse, os pastores já estão recebendo os fiéis nas igrejas, mas eles ainda mantêm a transmissão, ainda colocam os estudos online, porque o nosso mundo vai ser cada vez mais tecnológico. Certo, Thaís, mas aqui na minha cidade a pandemia já passou, eu já estou recebendo as crianças e eu não sei como fazer, porque eu vou ter que receber as crianças e aí, ou a gente está planejando receber as crianças e eu não sei como fazer. Bom, primeira coisa é a gente acolher os diferentes sentimentos. Por quê? Porque tem aqueles que vão estar com medo, tem aqueles que acham que é tudo bobagem, tem aqueles que perderam familiares, estão machucados. Então,
acolher esses sentimentos das famílias e das crianças. Apoiar a presença dos familiares e responsáveis com os devidos protocolos. Então, se um pai, uma mãe, fala, mas eu preferia ficar aqui para poder ficar de olho, né? Não tem problema, permita, apoie essa presença dessa família. Favoreça que as crianças se expressem, no sentido de que elas estão guardando muita coisa para elas, então é importante que elas também tenham como falar e como serem ouvidas. E aí o planejamento de tempos, espaços e materiais. A gente precisa planejar o tempo de modo que seja significativo. Os espaços, cada vez mais a gente precisa lançar a mão de espaços abertos ou de espaços muito bem ventilados ou com redução de pessoas naquele espaço. Então, se eu tenho uma turma muito grande, uma sala muito pequena, pensar em formas de dividir essas turmas, de atender em diferentes horários, né, para poder atender todo mundo. Sempre lançando mão dos materiais de biossegurança, máscara, álcool em gel, lavar a mão, higienizar. É interessante que em lugares que tem a sua salinha da própria escolinha, de repente ter um material individualizado de cada criança para que não haja compartilhamento. Não tem um lugar para guardar tudo isso na igreja. Então, de repente, sugerir aos pais que cada criança leve o seu estojo à igreja, quando for, né, na escolinha, para que use o seu material individualizado, para que haja menos compartilhamento de materiais. E aquela coisa de, depois da escolinha, a gente está brincando com as crianças, movimentando, a gente pode diminuir também, combinando com os pais, à medida que a escolinha acabar, que a criança terminar de fazer atividade, ela vai ir retornando junto aos seus pais na igreja, para que não haja esse momento também de brincadeira, assim, com muita interação. Se for uma brincadeira onde você ainda consegue controlar, né, aquele tempo, aquele espaço, ok. Se não, pode lançar a mão dessa devolução, né, no caso das crianças às famílias. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Então, a gente precisa amar. Nós já temos um coração novo que Jesus nos deu, e ele é sem restrição, sem protocolo, porque quando a gente ama e a gente compartilha esse amor, a gente consegue também alcançar outras pessoas. Lembrando sempre que os protocolos de biossegurança, eles são muito importantes, mas a criança é criança. Então, se ela chega e te abraça, não empurra ela e fala, não pode, né? Abrace, aí explica de outro jeito, olha, que legal te ver, mas agora, por causa da pandemia, a gente vai criar um outro jeito de se cumprimentar, vamos lá? E aí você inventa um outro jeito, combina com ela, porque a criança é isso, é amor também, é emoção, é interação. Essas ideias de volta, de reencontro, foram retiradas desse texto, Tempos de Planejar Reencontros, da Marisa Vasconcelos e da Thaís Monteiro. Inclusive, um texto que eu trabalhei com a minha equipe de professores na escola regular. A formação acabou. E agora? Thaís já falou bastante. Mas e agora? Mão na massa. E agora cada um por si, Deus por todos? Não. Nós temos também uns aos outros. Aqui no distrito, a gente tem tentado nós temos tentado criar mecanismos de auxiliar os professores de escola bíblica. Não tivemos ainda muito sucesso, tá? Porque a gente, assim, o Facebook da escola bíblica foi o primeiro a ser criado, mas a gente ainda tem poucos inscritos, a gente tem poucas divulgações ali. Quando foi criado o Facebook, eu falei que a gente queria compartilhar ideias, que a gente queria compartilhar materiais, nem era na pandemia ainda, mas quase
assim, muito pouco eu recebi para poder compartilhar lá no Facebook. Então, acabava que eu compartilhava outras publicações, né? Como a da Rosilaura, algumas publicações também da Selk, de Dourados, eu compartilhei. Algumas publicações de Bonito, eu compartilhei. Então, assim, que eu fui achando, eu fui compartilhando lá algumas coisas, mas a gente pode melhorar isso daí. A gente pode fazer desses canais do Facebook, do WhatsApp e do YouTube, canais de grandes compartilhamentos. Agora a gente tem um canal também no YouTube, onde a gente quer colocar o material da Escola Bíblica Dominical Luterana, onde a gente possa também trocar. Poxa, se o meu colega ali de Amambai fez um material tão bacana, por que eu não posso utilizar? Claro que eu posso utilizar, né? Se eu olhei o vídeo, se eu concordei com o vídeo, se eu acho que ele é adequado para o que eu intenciono, então eu posso usar. Fora que, às vezes, eu quero fazer o meu, mas quando eu vejo do outro, eu tenho ideias para fazer o meu, né? Então, isso é muito bacana. E o nosso grupo de WhatsApp, gente, esse grupo que foi criado para essa formação, né, com esse pretexto, a nossa intenção é não desmanchá-lo. É manter ele vivo, para que a gente tenha um canal mais direto de conversa e de comunicação. Poxa, eu precisava de alguma ajuda em relação a isso. De repente, alguém do grupo tem alguma ideia, uma sugestão, algo pronto às vezes, e aí servir como ponte de apoio umas às outras. Porque para a educação secular, a gente acha um monte de coisa. Mas para a escola bíblica, às vezes a gente caça, procura, e não acha muito, né? Então, a gente se apoiar, se ajudar. A Márcia pediu a palavra. Deixa eu só concluir, que eu já vou sair aqui. É o último slide. E aí eu já passo a palavra para a Márcia. E aí, nessa ideia aqui, ó, de compartilhamento, às vezes a gente fica com vergonha, às vezes a gente fica falando assim, mas aí eu fiz uma coisa tão legal e agora eu vou compartilhar para os outros usarem o que eu já fiz. Gente, não é o outro que vai usar, é Deus que está usando o material que você produziu. E aí eu separei esse versículo porque é isso. Jesus, quando ele orou a Deus, ele pediu assim, ó, a minha oração não é por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Por meio da mensagem deles, ele falava dos apóstolos, para que todos sejam um com o Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós não precisamos ser um aqui, um ali, um aqui. Não, a gente pode ser um, todos juntos e cada um no seu lugar. Se a gente se apoia no nosso trabalho, mais ainda a gente consegue fazer e acontecer. E não é cópia, porque, nossa, mas fizeram isso lá em Chapadão do Sul, e agora, como que a gente vai fazer? Eles vão achar que a gente está copiando. Gente, a gente precisa desmanchar essa ideia de que a gente tem que ser melhor do que o outro, ou que tudo a gente tem que inovar, ou que a gente tem que ter as melhores ideias. Não, a gente tem que se apoiar, se utilizar uns dos outros, para que a gente também possa servir a Deus. Então, eu concluo essa explanação de hoje, né, pedindo a Deus que Ele mesmo nos capacite, nos oriente e nos abençoe nas nossas vidas privadas, individuais, na nossa igreja e no nosso trabalho na igreja, né? Que Deus abençoe cada um de nós, que Ele esteja conosco, que essa oportunidade tenha sido apenas para vocês pensarem, né? Talvez assim se mexer um pouquinho aí na cadeira também, dizer, puxa vida, ela é louca, nada disso eu consigo fazer, ou não, né? Ou dizer, tudo isso aí eu já faço e
e boa, sabe? Então é isso, gente. Da minha parte, eu já agradeço.